Senhor Deus e Pai, Senhor Jesus, aqui estamos, meu Pai, para ouvir o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meu Pai, é nossa alegria ouvir a Tua palavra. Por isso que nós saímos da nossa casa, para ouvir a Tua palavra no santo altar. Por quê, Senhor, no altar? Porque é aqui que o Senhor fala através da Tua palavra para o Teu povo. É aqui, Senhor, que está a voz que ecoa no nosso coração. Então, meu irmão, minha irmã, receba a palavra de Deus nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Alexandre. A palavra de Deus diz o seguinte: porventura ignorais, irmãos, pois falo os que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. A lei tem domínio no homem toda a sua vida? É uma pergunta. Ele está falando para os romanos. Ora, a mulher, versículo 2, a mulher casada está ligada pela lei ao quem? Ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará essa mulher à lei conjugal. Amém? Porque a lei, você sabe, o homem e a mulher casa legalmente pela lei do homem e pela lei de Deus. A pessoa diz assim: pastora, eu moro com uma pessoa, mas eu não sou casada na lei. Você tem que casar na lei. Amém? Igual a dona Regina, né, dona Regina? Dona Regina, seu Raimundo ali, depois da lua de mel, ele não canta mais. Eu não sei o que a senhora arrumou. Então, o seu Raimundo casou com a dona Regina, por quê? Porque eles já viviam juntos. Então, eles tinham que legalizar diante da palavra de Deus. Então, se você vive com alguém muito tempo, você deve casar. Deve casar para você receber a bênção completa. Amém? Então, Paulo está dizendo para o romano, como a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive, quando ele morrer, ela fica o quê? O que a mulher fica? Viúva. E se o homem morrer, a mulher morrer, o homem fica viúvo. Então, Paulo está fazendo uma comparação. Vocês entendem? Aí o pessoal lá, os romanos, sim. Ele vai dizer, pois com Deus também é assim. Aí ele vai falando, de sorte que será, versículo 3, de sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unisse com outro homem. Porém, se morrer o marido, estarás livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Por que Paulo falou isso para os romanos? Todo mundo sabia disso, né? Mas por que Paulo falou? Paulo falou que aquela mulher, ela está livre. Mas é igual, ele está fazendo a comparação. É a mesma coisa a igreja. Mandaram um vídeo para mim, presta atenção para você entender. Mandaram um vídeo para mim, pastor, olha esse vídeo. Aí eu olhei. Então, você sabe que os Estados Unidos atacou Venezuela, né? Vocês sabem que eles têm uma arma. Ela mostrou no vídeo, essa arma. É uma arma que ela o nome dessa arma, eu anotei aqui para não esquecer. Descobulador. Entendeu? Descobulador. Descobulador. Entendeu? O nome dessa arma. Essa arma, os inimigos não têm. Porque essa arma é só os Estados Unidos que tem. Então o nome dessa arma é descobulador. E o que ela faz, pastora? Essa arma, ela é supersônica. O que é? Ela tem uma energia supersônica. A energia que ela transmite, ninguém vê. Essa arma, ela entra numa cidade, como se fosse um míssil, só que ela não destrói nem mata ninguém, tá? Mas olha o que eles fizeram. Uma arma que a pessoa, ela entra na cidade e ela joga um raio. É uma energia que ela joga. Os inimigos não vê, não. Os inimigos estão lá olhando, mas não vê ela passar. Tá vendo? Ela joga um raio e ela é supersônica, quer dizer, não tem barulho. Ninguém ouve nada.
Mas a pessoa, de repente, fica assim, ó. Ué, tô meio tonta, não sei o que. Aí começa a sentar, fica paralisada. Ela não morre não, nem atinge nada do organismo dela. Só que ela fica desorientada. Sabe quando tu leva uma paulada? Você fica desorientado. Então diz que essa arma foi usada em Caracas. Essa arma foi usada aí na Venezuela. Vocês lembram quando o Maduro saiu assim, agarrado com o soldado? O soldado agarrando ele, e ele estava com o negócio na vista? Ele não estava com um tampão aqui? Estava. Teve uma das... Eu vi na Record, ele com um tampão aqui, ó. Esse tampão, ele fica meio aéreo. Eu acho que é aí que eles conseguiram pegar o Maduro. Através dessa arma. Foi usada em Caracas. Porque eles entraram lá onde eles estavam, pegou o Maduro e saiu, e o povo ficou lá perdido. Até se recuperar, passar o efeito do remédio. Amém? Só os Estados Unidos têm essa arma. Então, eu estava entendendo, eu fiquei, meu Deus, mas que arma é essa, Senhor? Misericórdia. Já pensou essa arma no Brasil? O bandido vai chegar na sua casa, aí você fica lá dormindo e ele roubando tudo. Não. Aí eu estava pensando, Senhor, essa arma, a pessoa fica desorientada. Então, eu estou vendo aqui que essa desorientação é como se fosse, igual o crente que está na graça e quer viver na lei. Aí ele fica meio tonto. Ele não sabe se fica na graça ou se fica na lei. Aí ele fica desorientado. Aí eu digo, essa arma aqui dá para a gente fazer uma instrução nela. Então, o que acontece? É o que acontece com muitas igrejas. A pessoa, eu por exemplo, eu me converti na igreja que vocês já sabem, do sistema. E eu não sabia a graça, eu não entendia a graça, porque o pastor ele não tem essa revelação do Espírito Santo. Quem teve a revelação do Espírito Santo da graça foi quem? Quem? Paulo que teve a revelação da graça, o apóstolo Paulo. Então, Pedro não tinha essa revelação, João não tinha essa revelação, e os seguidores de Jesus, mas Paulo foi revelado a Paulo. Amém? Então, Paulo chegou nessa igreja e começou a falar que eles tinham que ser igual o casamento. Vocês têm que largar, ficou viúvo, tem que casar com Jesus. Largou as trevas, largou a lei, tem que ficar na graça. É um casamento. Amém? É um casamento. Como é que é? Ah, pastor, casamento. Casamento. Você larga e se casa com outra pessoa. Você ficou viúva e casa com a graça. Você largou a lei e casou com a graça. Quem casou com a graça? Casou não? Quando meio muro, meio tijolo? Casou. Então a graça é isso. Se você abrir a Bíblia em Hebreus, abra aí Hebreus, você vê toda a cidade ficou desorientada por causa dessa arma. Imagina. É igual você vai na igreja, o crente está lá, ouve a palavra, ouve o evangelho, mas o próprio pastor, ele não teve essa revelação da graça, por isso que ele não passa, porque a revelação dele é só o evangelho, aquele evangelho de sai capeta, sai demônio, entendeu? A revelação da graça não pode ter mistura, amém? Não pode ter mistura, a revelação da graça é apenas fé e obediência à palavra de Deus, a promessa. Então diz assim, Hebreus 8, vamos ver o que diz Hebreus 8, 6, diz assim, agora com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também, mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Presta atenção nisso aqui, ó. Ele também é mediador, superior, aliança, instituída com base em superiores promessa.
Então, o que Jesus fez é superior à lei. Ele cumpriu a lei e ele deu para nós, gentios, a graça. Jesus é digno de honras e louvores. Aí, você já percebeu que lá em Israel, os judeus, ele não envia missionários? Você já viu missionário judeu? Eu nunca vi. Por que eles não mandam um missionário judeu pregar aqui? Porque eles vivem a lei. A lei foi dada aos judeus. Eles vivem no Torá. Sabe o que é Torá? É o livro de Moisés, o livro da lei. Chama Torá. Então eles vivem a lei porque a lei foi dada a eles, não a nós. Amém? Mas tem gente que quer imitar. Tem gente que em vez de estar na graça quer imitar a lei. É maldição. Vai ficar em maldição. Eu já fui no templo de Salomão. O templo de Salomão é o quê? É dos judeus. Eu já estive lá dentro, porque eu não conhecia a graça. Aí você vê o pastor lá com aquela tiara, você vê ele com charme aqui, né? Um chale aqui, né? Chale. Quer ser judeu, ele não é judeu nada, é gentil. Amém? Então, nós temos que viver a nossa gentilidade. Então, você nunca viu um judeu pregando aí Torá, que é o livro de Moisés. É para eles, a lei foi dada a eles, não a nós. Agora, Paulo explica para ele. Jesus, ele fez tudo isso e a aliança que Jesus fez conosco é melhor. É melhor porque é superior à lei, porque ninguém cumpre a lei. Alguém cumpriu a lei? Por mais que santo que fosse, os grandes heróis da Bíblia cumpriu a lei? Todo homem falho, ninguém conseguia cumprir a lei. Então o que acontece? As pessoas ficam assim, igual a arma lá dos Estados Unidos, fica desorientada. Quando eu comecei a vir aqui na igreja, ouvir a graça, era uma luta. Aí o pensamento dizia, não, mas isso aí está na lei. Aí chegava para bispo, não menina, mas é isso assim. Deus ia revelando. Não adianta você chegar para uma pessoa de sistema e falar, você tem que ir para a graça. Ela vai ficar com raiva de você, porque ela não conhece, você está querendo empurrar. Não. Você diz, olha, se vinha um assunto, você fala, olha, está escrito lá, você tem que começar a ler as epístolas de Paulo. Lá é a doutrina do Senhor para a gente que é gentil. Porque isso aí é da lei. Aí você vai explicando com amor a pessoa. Amém? Então, o que acontece? As pessoas ficam assim. Gálatas 2:7. Abre aí, Gálatas. Tem que haver, pessoal, você tem que bater nessa tecla, porque eu vivi isso. Eu fui como Paulo, assim, eu vivi, depois que eu aceitei a graça, não tem mais lei na minha vida, não. Eu fazia jejum de 24 horas, vocês sabem disso. Fazia jejum de 24 horas, fazia semanas inteiras, assim, de subir ao monte, de descer ao monte. Hoje eu não faço nada disso, eu vivo na graça. Você não vive em paz? Ou você é daqueles crentes que tudo é o diabo? Você fala, você tem uma dor de cabeça e o diabo vai me pegar. Ah, meu Deus do céu, pronto, estou perdido. Nós vivemos na graça, passamos luta, passamos problema, mas Deus te dá vitória. Deus te dá vitória. Deus te dá. Por quê? Porque você está na graça. E ele diz que a promessa, ele diz aqui que a promessa é superior. Está vendo? As promessas são superiores à da lei. A da lei era olho por olho. Se você fizesse 99 e não fizesse os 100, você morreria. É a lei. Olho por olho, dente por dente. A gente é a graça sobre graça. Graça sobre graça. Aleluia! Graças a Jesus! Glória a Deus! Vamos ver aqui. É Gálatas 2:7, né? Que nós lemos agora? Vamos ler, né? 2:7. Então vai lá. Gálatas 2:7. Olha como é importante você aprender. Você não aprende? Eu estou aprendendo também. Porque eu também não sei muito não. É o Espírito Santo que está me induzindo a vocês. Porque eu larguei a lei e estou na graça.
Deixei tudo para trás, igual Paulo, ficou tudo para trás. Agora é só Jesus Cristo e a graça. Aleluia. Então diz assim, ó, 2:7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão lhe fora confiado, como Pedro, da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apóstolo da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios. Está vendo? Paulo está dizendo, ó, assim como Pedro foi pregar para a lei, eu estou pregando para os gentios. E Paulo era da lei, ele era um advogado, e ele fala, ele era um advogado, e ele disse, olha, você, assim como Pedro fala da lei para vocês, eu falo para os gentios. Agora, você é gentil, você não pode pegar a palavra da graça e começar a vir aqui na igreja, aí vai fazer uma corrente ali. Vem na igreja, aí vai pegar o sal grosso. Vem na igreja, aí vai se batizar. Vem igreja, aí vou fazer não sei o quê. Isso tudo foi cumprido, Jesus cumpriu. Amém, gente? Nós não anulamos o sofrimento do Senhor Jesus, não. Você tem que olhar as promessas da graça, que é superiores, que Paulo está falando aqui, é superior à lei. E o que acontece? Tem pessoas assim, desorientadas, igual a arma dos Estados Unidos. Gálatas 3:8. Gálatas 3:8. Aí mesmo, 3:8. Aí mesmo, 3:8. Diz assim, ó. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificará pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a quem? A Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Então, nós vivemos a fé de Abraão. Nós vivemos a fé de Abraão. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vivo tão feliz hoje porque nada me acusa. Amém? Porque eu estou na graça. Agora, se eu começar a dizer, peraí, mas deixa eu dar uma olhadinha ali que aquele pastor prega que é parar. Deixa eu ir. Aí daqui o pastor, você vai fazer 3 dias de jejum, subir a montanha, fazer... Acho que eu vou fazer isso, para Deus me abençoar. Você está negando o sofrimento de Jesus. Você está negando. Tudo que Jesus fez agora é a graça, não é a lei. Se você está na graça, você tem que continuar na graça. Você é gentílica. Nós somos gentílicos. Você somos gentílicos. Ninguém aqui é judeu. Alguém aqui é judeu? Tem algum judeu aqui? Então nós temos que estudar a promessa. E como é que eu sigo a doutrina de Paulo? Porque houve as igrejas de reforma, né? Quando Lutero era da igreja católica. Mas quando ele pegou a Bíblia, que Deus esclareceu a ele, Deus revelou a Lutero que o evangelho da graça é diferente do que eles estavam fazendo, aí Lutero se revoltou. Lutero falou, peraí, eu sou padre, mas isso aqui está fora da palavra. A palavra de Deus diz isso aqui. Aí fizeram uma vaquinha lá e jogaram ele para fora. Aí ele protestou, chamou ele de protestante. Aí ele estava protestando, né? Ele estava comparando a Bíblia que não estava certo o que eles estavam fazendo. Mas aí eles jogaram Martim Lutero fora e se tornou a religião protestante, que dizem que é a evangélica. Amém? Então você vê, o homem, ele teve o quê? Uma revelação do Espírito Santo. Ele era sincero, mas ele achava estranho aquelas coisas de fazer missa, de não sei o quê. Ele falou, peraí, aqui não tem nada disso. Aqui diz que a graça, pela fé, somos salvos pela graça. Não é por sacrifício. Não adianta eu pegar e jogar um chicote nas minhas costas. Ai, meu Deus, Deus vai me abençoar. Manda, quantas lapadas eu vou dar aqui? 100. Quando eu chegar em 99, Jesus já me deu a lapada. Tu vai ficar com a lapada até morrer. A graça foi dada aos gentios. Nós somos gentios, nós não somos judeus. Você está vivendo o evangelho da graça. Não adianta você querer imitar a lei. Então ele diz aqui, ó, é pela fé como Abraão. Amém?
Gálatas 3:11. Aí mesmo. Nós estamos lendo aqui bastante, ó, 3:11. É evidente que o quê? Que pela lei ninguém é justificado diante de quem? De Deus. O justo viverá. Paulo estava pregando para os romanos convertidos. Ó, vocês agora, vocês têm que viver a graça. Você não pode mais estar lá e fazendo jejum e não sei o que, subindo vigília e fazendo... Nada disso, vocês agora estão na graça. Você tem que crer na promessa. Pastora, na lei, eles faziam aquela circuncisão, né? No homem, né? Até hoje Israel faz. Os judeus fazem. Quando ele nasce, eles fazem. Tira um pedaço do seu pênis, do homem. Para eles ali é pureza. Mas para eles, para nós não. Amém? Para nós não. Por quê? Porque nós fomos circuncidados aonde? No coração. Ué, pastora? Ué, mas se a gente foi circuncidado no coração, mas quem foi que circuncidou? A palavra de Deus. A doutrina da graça e da verdade, ela circuncidou no teu coração. Amém? Você é uma pessoa, Jesus já fez tudo por você. Você tem que crer no que ele fez, no sofrimento da cruz, e continuar lendo as 14 epístolas de Paulo. Amém? Por isso que a semana que vem nós vamos começar a estudar Efésios, depois a gente pula para Gálatas. Amém? Porque nós temos que estar sempre renovando a nossa fé, as promessas. Então diz assim, ó, a palavra de Deus que eu falei é Gálatas 3:11. Diz assim: é evidente que pela lei o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Ele está dizendo assim, ó, a lei não salva ninguém. Agora, se você quiser viver a lei, você vai viver. Não matarás, não roubarás, você tem que fazer os rituais de tudo que a lei manda. Se você não fizer, então não adiantou nada. Amém? Então Jesus, ele já fez tudo isso por nós. A gente só tem que adorar ele e esperar ele voltar. Amém, gente? Glória a Deus. Então, tem muitas igrejas assim que pregam isso. Faz aquela mistura. O livro de Gálatas é perfeito. Ensina muito sobre a graça, né? Vocês devem ler. Então, Gálatas 3:8. Então, vamos ler agora. Gálatas 3:11 nós já lemos, né? O 13, o versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da quê? Da lei. Fazendo ele próprio maldição em nosso... Está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. O que Jesus foi? Pendurado. Ele foi humilhado. Você sabe que lá em Israel, quando eles botavam uma pessoa na montanha assim, humilhada, numa cruz, era a pior humilhação que tinha na época, era aquela. E a pessoa tinha que ficar nu. Ficava nu, numa montanha, todo mundo olhando você nu lá, e você sendo morto, agonizando. Lá preso, com prego enfiado no teu peito. Amém? Era a morte pior que tinha. Jesus enfrentou por nós. Aí chega o crente: não, mas eu vou fazer um jejum aqui, eu vou lascar, vou passar a noite em vigília, vou não sei o que. Não adianta nada, para nós não adianta nada. Nós vivemos a graça. Esses crentes da graça, eles não fazem nada, por isso que peca. Alguém está pecando aqui? Isso é a prova que eles não conhecem a palavra. Porque a palavra de Deus diz aqui, Paulo está dizendo aqui, ó, quem vive na lei, vive debaixo de maldição. Eu vivo debaixo da graça. Aleluia, da graça. 1 João, capítulo 1:17. 1 João. Pessoal, tem que aprender. Eu tenho que falar isso aqui. Eu não posso esconder isso, entendeu? Para agradar ninguém, não. Eu aprendi a graça, ninguém me ensinou. Jesus me trouxe para a graça. Por quê?
O pastor que eu trabalhava com ele, ele não tinha essa revelação da graça. Ele não tinha. A revelação que ele tinha era o quê? Ó, a senhora está doente? Expulsar esse demônio. A senhora está doente? Vem, faz jejum. Eu não conhecia outro evangelho a não ser esse. Mas Paulo disse que esse evangelho aí já foi, Jesus já cumpriu, meu Deus do céu. Ele te cura sem você precisar de sacrifício. Amém? Só pelas promessas dele, pela fé. Você diz assim, ó, quando você está doente, o que você tem que fazer jejum? Não, você tem que fazer assim, ó. Senhor, eu estou com essa dor aqui. Pelas tuas pisaduras, eu fui. Eu falo isso. Quando eu estou com a enfermidade, Senhor, está doendo isso aqui, está repreendido. Eu vou no médico, o médico passa remédio. Tudo bem, passou, mas se voltar a dor, eu fico falando até subir. Amém? É a fé que faz você crescer. Através da doutrina. Porque Jesus disse que a promessa é superior da lei. É superior. Tenha fé em Jesus. Tenha fé na graça. 2 Pedro, 2 Pedro 3,17. Vós, pois, amados. Dá para ver agora? Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelos erros destes insubordinados, descaiais da vossa própria o quê? Firmeza. Você não está firme na graça? Quem está firme na graça? Fala, eu estou. Então você tem que se preservar. Porque se você ficar ouvindo só pastores e pastores da lei, você vai acabar atrapalhando a sua fé. Não pode ter mistura. Ah, pastor, mas quase ninguém prega a graça. Você pode ver, o pastor está pregando, de repente ele diz assim, não, vamos fazer amanhã um batismo, né? Então não prega a graça, é misturado. Ah, mas a gente retém o QB, mas uma hora você não vai reter, vai engolir tudo. Uma hora é igual o cara quando quer pegar a comida e fala, fulano, olha que cheirinho gostoso. É mesmo. Bota mais. Nossa, é mesmo. Daqui a pouco você está. Você é a graça pura. Amém? Você é a graça de Jesus. Fala para ela, você é a graça de Jesus. Ó, Deuteronômio 27. Ah, agora essa aqui é braba, hein? Se você não prestar atenção, Deuteronômio é o livro de Moisés. Depois de Êxodo, Número, Levítico, né? Levítico, Número, Deuteronômio. É o último livro. Logo no início da Bíblia, você vai procurando aí. Aí vem Gênesis, vem Êxodo, vem Levítico, vem Número, aí vem Deuteronômio 27, o capítulo é 27 e o versículo é 26. Acharam? Diz assim, ó, maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Eu digo amém nada, estava na lei. Na lei era obrigado a dizer amém. Por isso que tem amém aí, tá? Na lei de Moisés, era obrigado. Você era obrigado a viver a lei. Se você não vivesse a lei, você morria. Na lei da graça, nós não precisamos de ameaça. Por quê? Porque a lei da graça, ela é superior, a nova aliança é superior. Pastora, qual é os mandamentos da lei da graça? Quer saber? Qual é o mandamento? Você vai saber daqui a pouco. Mas olha só, Deuteronômio, Moisés escrevia lá que Deus mandava, na lei. Agora, existe na Bíblia, olha só, você pode até anotar isso aí. A Bíblia tem no Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento, 613, toma nota, 613 no Antigo Testamento, mandamentos. Na lei de Malaquias para Moisés, para a gente, tinha, sabe quantos? 613 mandamentos. Agora, eles eram exigidos, e ainda tinha os 10 mandamentos, né?
E ele era exigido do homem todo dia praticar a lei. Amém? Aí todo dia ele tinha que praticar a lei, senão ele morria. E 248 para cumprir. O que tinha para cumprir? Os rituais, as orações, a oblação, aquela lavar o bicho na panela, não sei o que, sabe? Os rituais. Era 248 que tinha que cumprir aquilo. Alguém cumpriu? Ninguém cumpriu. Ninguém cumpriu a lei. Ninguém cumpriu, não. Então, somando esses 365 dias que você era de proibição, ó, você não pode fazer isso, você não pode, ó, se você fizer isso, o diabo te pega. Ó, se você não andar na casa de Deus, o demônio vai levar você embora. Entendeu? Eram mandamentos que você tinha que fazer todos os dias. Então, era quantos? 365 dias, era um ano. Todo dia um mandamento. Alguém fazia? Que é nada. Aí, os 248 era para você cumprir. Fazer jejum, fazer isso, fazer aquilo, era para cumprir. Então, juntando ele, ó, 365 com mais 248, vai bater 613. Amém? Vai bater 613 mandamentos. Ninguém aguenta. Alguém cumpriu a lei? Por isso que Paulo falou, é evidente que pela lei ninguém é salvo. É evidente. Paulo estava vivendo a graça. Ele não vivia a lei, ele vivia a graça. Então nós da Igreja Universo de Cristo vivemos a graça. O Torá, que é o livro de Moisés, é para o povo de Israel, não é para nós. Aí você vê o bispo lá com o negócio aqui, Ah, não. Imitando o quê? Os judeus. Vai lá no muro das Lameiras. Eu vou em Israel, vou me batizar lá no Rio Jordão. Olha, todos os anos eu renovo meu batismo. Eu achava que era certo. Quando eu escutei na Bíblia isso, eu falei, o quê? Meu Deus, nunca mais. Amém? Então, tem gente que é gentílica e quer ser judia. Você é judia não, você é gentil. Nós vivemos na graça. Aí quer imitar o judeu, já viu? Tempo de Salomão imita o judeu. Está lá o bispo lá, ó, com chale. Cadê a graça? Jesus, pela graça sois salvos. Ezequiel 18, versículo 14. Ezequiel é um dos grandes profetas. Qual os grandes profetas? Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel. Os 4 profetas grandes. Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel e Daniel. Entendeu? Então diz o seguinte. Ezequiel 18. Acharam? Diz assim, ó. Ezequiel. É depois de 18, versículo 4. Diz assim, ó. Eis que todas as almas são o quê? O profeta está falando. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai. Também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Na lei era assim. Se o pai pecou, todo mundo... Você lembra quando Davi pecou? Quando Davi pecou, quando ele adulterou? O que Deus fez? O povo começou a sofrer. E ele entendeu isso. Ele entendeu que o povo estava sofrendo por causa do pecado dele. Entendeu? Mas isso é justo? Fala a verdade, isso é justo? Mas na lei era assim. Se o líder, se o rei pecasse e escondesse do povo e dava uma de santinho, o povo começava a vir a miséria, começava a vir a desgraça na vida das pessoas. Aí o povo começava a ficar desesperado. Aí Davi viu que o povo começou a perder tudo. Aí ele ficou nervoso. Aí ele começou a
buscar Deus de verdade. Aí ele falou, não é justo que eu faça, não é justo que eu peque e o povo pague, Senhor. Mas era a lei. Amém? Imagina se fosse assim, a pastora está lá no... Aí todo mundo começou a ficar cheio de doença. Pastor, ora por nós. Na lei, hoje não. Você tem a graça. Qual é a promessa da graça? Se você errar, Jesus vai dizer assim, se tu confessares os teus pecados, né? Tiago fala, né? O Senhor é fiel e justo para perdoar. Tiago não fala isso? Então, nós temos a promessa agora. Se você pecar, você vai pagar. Você vai colher o fruto do seu erro. Eu não vou pagar, a igreja não vai pagar. Amém? Quem vai pagar é você mesmo. Entendeu? Vai colher o que plantou. Agora, se você está na graça, Deus te perdoa. Agora, se você continuar, aí vai vir um açoite. Tem 3 promessas na graça para você cumprir. Ó. Primeiro, ensinamento. Ensinamento. Você está aqui, eu estou aqui ensinando a você e eu estou aprendendo também. Ensinamento. A segunda, exortação. Falamos sobre isso domingo, né? Exortação. É quando você vê o irmão, ó, isso aí está fora da palavra. Procura fazer as coisas direito que Deus está vendo. Você está exortando aquela pessoa. Você não está mandando nela, você está exortando. Quando às vezes a pessoa fica muito tempo sem vir à igreja, não tem contato. Eu falei, minha irmã, o que está passando com a senhora? Ah, pastora, eu estou bem. Tem uma senhora que fala, não estou podendo ir à igreja. Por quê, minha irmã? Ah, não sei, um desânimo. Minha irmã, você tem que vir mesmo no desânimo. Porque Deus quer falar contigo. Ele quer que a senhora volte à igreja. Quanto mais a senhora ficar longe dos seus irmãos, pior fica. É ou não é? Então, isso é exortação. Eu estou exortando ela pela palavra. Não é que eu estou vigiando a vida dela, me interessa a vida dela. Amém? Eu estou vigiando sim a alma dela. Quando ele fala aqui, a alma dela. A alma é preciosa para Deus. Então você está exortando a pessoa. Agora, se ela não quiser, aí vem o quê? O açoite. Vem o açoite. Não há cura essa pessoa, não há cura. Nós lemos isso aí, não há cura. Por quê? São três coisas na promessa da graça. É ensinamento, a disciplina, exortação e o açoite. Por que Deus açoita na graça? Ai, pastora, Deus manda o cacete na gente? Não. Ele deixa você se embananar sozinho. Amém? Você vai de cabeça para baixo. Aí você vai. Foi o caso que eu te falei, foi quarta-feira da outra passada, né? Domingo, né? Que eu falei da neta da advogada. Entendeu? Ela teve que ficar uma noite na cadeia, as mulheres tudo querendo beijar a boca dela, as mulheres tudo querendo agarrar ela, as sapatonas lá dentro, queriam agarrar ela. Ela teve que passar por aquilo para ela entender que a avó dela estava certa. A avó, não vou tirar minha netinha, deixa ela lá uma noite para ela sentir o clima. Aí, deixa. A senhora vai lá mesmo, o juiz não está mais lá, já foi embora, deixa amanhã de manhã, a senhora vai e pega ela. Ela passou a noite toda com os olhos bugalhados, chorando. Falou, vó, nunca mais eu vou deixar de obedecer a senhora. É o quê? Um açoite. Por quê? Deus ama que ele açoita. Ele deixa você passar aquela situação que é para você acordar. Amém? Mas tem pessoas que não adianta mais o açoite, é igual o rei Saul. O rei Saul, Deus falou, Saul, tira-se desses cachorros, mata todo mundo, até criança. Eu não quero ninguém daquele reino aqui. Aí Saul disse, espera aí, Deus me mandou fazer isso, mas eu sou o rei. Olha só aquele carneiro ali, ó, bem gordinho. Nada, vou matar nada, vou levar para me oferecer a Deus. Deus se agradou do sacrifício dele? Deus falou para ele, exame, acabar com tudo. Ele não fez. O que aconteceu? Ele chorou, não adiantou mais nada. O profeta chegou para ele e falou, ó, a partir de hoje, Deus rasgou o teu reino. Aí ele ficou desesperado. Não, pelo amor de Deus, não faça isso comigo.
Não teve mais jeito. Você está na graça, a gente está orientando. Fulano, não faz isso, está fora da palavra. Procura orar a Deus, Vamos pedir ajuda, pastor, vamos orar que Deus vai te dar força. Tem pessoas que têm um pensamento maligno, é pedófilo. Já viu? Ele vê a criança, ele é pedófilo. A mente dele é diabólica, só pensa em coisa ruim. Aí diz que é cristão. De vez em quando você vê um crente aí que é assim, né? E o pastor pegava as crianças na igreja. Por quê? Pedófilo. Ele enganava. Uma hora chegou o final. Amém? Uma hora Deus diz, chega! Agora tu vai colher o fruto. E assim é a nossa vida na graça. Nós não precisamos de jejum, de gengibre, de lamber o pó da terra. Nós não precisamos nada disso. Nós precisamos crer nas promessas do Senhor Jesus, que é esperar Ele chegar e obedecer a palavra. Aleluia! Glória a Deus! É o novo pacto. É o novo pacto. Nós vivemos no novo pacto. Aleluia! Glória a Jesus! É assim que você tem que ser, ó. Romanos 3:12. Romanos, volta lá em Romanos 3, versículo 12. Capítulo 3, versículo 12. Isso aqui eu tenho que falar para vocês, porque isso aqui é a palavra de Deus para mim e para você. Não é só para você não, eu vivo na graça. Você não vive na graça? Então você tem que ler a doutrina de Paulo. Paulo disse, sejais meus imitadores. Você vê um homem que fala isso, chegai, ó, imitai, me imitai, porque eu imito Cristo. Amém? Entendeu? Então é Romanos 3:12, né? Que eu falei. Capítulo 3, versículo 12. Deixa eu puxar aqui na minha. Achei. 3:12. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Tem alguém perfeito? Você é perfeito? Eu não sou. Mas eu procuro fazer as coisas certas. Por quê? Porque eu temo ao Senhor, porque eu sou da graça. Eu sou da graça. Então você tem que ser um crente que onde você vai as pessoas te respeitam. Aí fulano é diferente, peraí, fulano é diferente, não é isso não. Ana, Hebreus 8, capítulo 8, versículos 6 e 7. A gente já leu isso. Já leu isso aí. Entendeu? Então é isso aqui, ó. Tá aqui embaixo, ó. Romanos 1, aí mesmo em Romanos 1, capítulo 1, versículo 16 e 17, para terminar, que nós vamos fazer aqui a festa. Romanos capítulo 1, volta aí onde você está, Romanos capítulo 1, o versículo é 16 e 17, diz o seguinte, 16 e 17, diz assim, ó, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de quem? De Deus para a salvação de todos aqueles que creem, primeiro dos judeus e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé, como está escrito. O justo viverá? Nós somos justos. Nós somos justos em Cristo Jesus. Você não precisa de alho. Você não precisa de sal grosso. Você não precisa de lamber o pó da terra. Você não precisa de nada. Você quer na promessa do Senhor Jesus. Quando você tema a Deus, você se revela. Você diz, não, isso aí não está dentro da palavra. Desculpe, meu amigo, mas eu não vou nessa. Não, mas na lei, na Bíblia está escrito, mas onde está escrito? Não, tá. É igual a pessoa chega para mim, eu cheguei para a bispo e falei assim, eu estou achando que eu estava por dentro da cocada preta. Cheguei para a bispo e falei, bispo, mas o Filipe batizou e é no Novo Testamento, olha o que eu fui buscar.
Ainda não tinha chegado a graça. Entendeu? Aí eu cheguei para a bispa disse: como é que é, menina? Aquele jeitinho, né? Como é que é? Eu falei: ó, o Felipe batizou o Enúquio e está no Novo Testamento. Aí ela falou: mas quem começou a pregar a graça? Eu falei: Paulo, que você fala aí, Paulo. Então, mas quando o Felipe ele batizou, ele não conhecia a graça ainda. Ele conhecia a graça, mas ele não sabia ainda, ele estava desorientado, igual a arma dos Estados Unidos que eu falei para vocês. Então, agora que vai começar a doutrina. Aí eu entendi, entendeu? Eles vêm com essa história. Você tem que saber qual é o tempo que está falando ali, que ele está falando. Ah, mas Jesus disse para Nicodemos: se não nascer da água e do Espírito, não entrarás. Mas qual foi o tempo que aconteceu isso? Na lei, Jesus estava na terra, ele ainda cumpria a lei. Mas Jesus se batizou no Rio Jordão. Hoje a gente tem só um só batismo, um só Senhor e uma só fé, a graça e a verdade. Aleluia! A graça e a verdade. Então, para terminar, 3 aí, Gálatas 3:24, para terminar, 3 Gálatas. Ei, pastor, a senhora está só enrolando em Gálatas. Gálatas 3:24. Vamos dizer aqui para terminar, 3:24. Diz assim, ó. Já achei aqui. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir quem? A Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, quer dizer, às leis. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em quem? Em Cristo Jesus. Então, nós temos a graça, nós não precisamos mais nada. Você crê que Jesus pode te curar? Ah, eu creio. Eu creio que Ele levou na cruz do Calvário toda a minha doença. Essa miséria que eu estou passando está repreendida em nome de Jesus, porque o Senhor já levou. Não, mas espera aí. Se a senhora fizer, toma aqui o envelope, 7 campanhas, a senhora vai receber a cura. Vai receber, você vai ficar rico. Aí a pessoa não aprende nunca a graça. Amém? Você tem que crescer na graça. É de culto em culto. É de glória em glória. Aleluia! Ponto para Jesus. Ao Senhor. Palmas para Ele. Amém, igreja? Amém? Então, ó, são 10 horas agora. Vamos terminar. Graças a Deus que você entende a palavra de Deus. Hoje você vive em paz. Você no trabalho, você passa problema, mas você não tem aquela certeza que Deus é contigo? Então, essa certeza é porque você é da graça. Você tem a revelação do Espírito Santo. Então, pela fé, eu declaro você abençoado. Pela fé, eu declaro você vencedora, vencedor em Cristo Jesus. Essa doença está aqui desgraçada, tu vai sair em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Porque Ele já levou na cruz, está escrito. Está escrito. Jesus enfrentou o diabo lá quando ele foi tentado. Ele dizia assim: está escrito, está escrito. Então você diz assim: está escrito, doença ruim. Jesus já levou você na cruz do Calvário. Aleluia!